Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Павел Рославский, я Семен Винокур, и мы говорим с вами по душам, о душе. Такая у нас тема сегодня. Поговорим с вами по душам. Olá a todos, amigos, queridos. Como sempre, domingo nós temos o estudo do Rav Lightman. E vamos falar sobre as almas, que é uma linguagem comum para nós. A tradução para diversos idiomas. Temos perguntas também ao vivo. Para iniciar, vamos fazê-lo com a seguinte pergunta. A alma é alguma parte do Criador ou algo que é concretamente? Depende. Depende de que e como recebe algo, uma parte pequena ou maior. Mas, de fato, é uma parte do Criador. Então, o que é essa parte do Criador? Pode ser que essa parte seja grande ou pequena, não importa. É algo que eu preparo como nós fazemos, é uma ordem. Não é algo sistemático, um método. A questão fica assim. Tomem nota do que eu vou dizer. Em primeiro lugar, é a existência da luz. A luz é a condição de doação e amor. Ou você pode dizer também Criador, se você preferir. O ser primordial, o único que criou tudo. É um ponto que se chama desejo. É uma condição oposta ao Criador. E esta ação do Criador para o ser criado, a isto se denomina ser criado ou a criação, algo a partir do nada. Aqui o que acontece é o desejo de receber, para chegar ao desejo de doação. São duas condições pré-existentes. E é a única coisa que existe na verdade. O desejo que tem a polaridade de receber e o outro de doar. E começa a desenvolver-se cada vez mais. E este desenvolvimento deste desejo nos leva a tal condição que esse desejo, ao final, nos leva a diferentes características de como se manifesta a luz e mundos, ou como isto se reveste, e todos esses 5 mundos é que surgem a parte mais interna do desejo, que se chama alma. E a diferença entre todos estes fragmentos unicamente está condicionado ao seu desenvolvimento, como em nosso mundo. Mas o desenvolvimento é uma evolução diferenciada em diferentes níveis da criação. Uma construção internalizada, dependendo disso, em cada elemento. A parte mais interna de cada um, a parte mais dura, ou a estrutura mais complexa da criação se chama homem, Adam, Domé, parecido ao Criador. E esta estrutura é parecida, essa estrutura é parecida com o Criador, em que esta parte está construída do desejo de receber, apesar disto. Nada mais é do que a forma e como isso se apresenta com relação ao demais, como outorgamento, como isso é possível, esta dualidade. Isso é muito fácil porque diz respeito ao Criador. Por exemplo, eu vou escrever isso para desenhar e ficar mais claro isso, tá bom? O Criador é quem outorga, unicamente quer dar. E aqui
nós vemos que há um vaso, que é o desejo de receber, que foi criado unicamente com este mesmo desejo. Isso é o que acontece, sabe? Esse desejo unicamente quer receber, de acordo com o seu desejo, de acordo com o desejo de outorga do Criador. E aqui o que você tem o ego. E assim recebe do Criador. Não para receber, senão para dar prazer ao ser criado, que quer. O Criador quer estabelecer esse desejo para nos satisfazer de uma forma geral e construir-nos com uma intenção que eu esteja disposto a receber, mas com uma condição que tenha prazer nisto. Então aqui nós temos um desejo em desenvolvimento, um desejo de receber. E aqui, escreve em vermelho, é a intenção de doação. E disto o que acontece é que se o desejo se enche pela luz, se enche pelo meio da luz, mas não unicamente o recebe do Criador, mas dentro da intenção de outorgar, que marca aqui em verde, quer dizer, assim é como eu outorgo também ao Criador e crio uma relação com Ele através de... E assim, esse desejo se converte completamente diferente, que é receber com o propósito de outorgar. Isso se chama alma de chamar. Isso é tudo. No momento no qual nós alcançamos isto de receber com o desejo de outorgar, e posso dizer que eu adquiri uma alma. Sim. Quer dizer, este fato em que muda esta condição egoísta quando nós dizemos que não há alma. Aqui, quando se dá esta condição, então quer dizer que tem que haver esta intenção de outorga. Aí está esse desejo interno, e que se transforma internamente de maneira concreta da parte animal, corporal, a algo espiritual superior e eterno e completo. E assim, então, esta transição é quando acontece a alma que está nesse mundo. O homem não tem esta alma? Eu não posso dizer agora neste mundo. As pessoas desse mundo pode ser que sim, tem alma ou não. Se a pessoa trabalha para transformar esse desejo em receber para outorgar, então, na medida na qual tem essa intenção, então tem alma. E sente ao Criador, o Criador o enche e se conecta com o Criador. O enche nessa mesma medida e se conecta com Ele. E somente nesta mesma proporção é quando obtém esse resultado sem ter a intenção, nesta medida. E é o desejo de outorgar, que é o ingresso no mundo superior, é a mesma coisa. O desenvolvimento da alma é o desejo de receber o Criador, se pode dizer isso? O desejo de receber a luz do Criador, sim. Porque somente quando recebe ao Criador, que é o outorgante, nós unicamente podemos receber. Quando recebemos com o propósito de outorgar, nós recebemos ou mudamos essa recepção ao outorgamento. E essa característica de recepção, quando se muda, é a intenção. Quais são os tipos de alma que existe? Se existe essa diferenciação, qual é essa variedade de alma? Isto eu vou explicar no modo seguinte. Aqui, uma linha, por exemplo, aonde nós vemos que há 0,
ao grau de 125. E então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 mundos, assim, Asiá, Briá, Asiá, Yetzirá, Briá, Atzilut e Adão Kadmon. E logo o mundo de Ein Sof, o mundo sem fim. 125 graus, quer dizer 5 por 5 em cada um dos mundos. Это все исходит из взаимодействия света с желанием, и поэтому тут мы только констатируем факт. Samuel, 5 mundos. Как изменяется душа. Sim, Что определяет уровень души? são ao final 125 graus. Уровень души, он определяет E isto нулевое мое é a equivalência de forma com que nós obtemos entre o Criador e o Criado Criador. 1, 2, 3, и тут 25-й номер моего A pergunta é quais são os tipos ou níveis da alma? 50-й номер моего желания. Aqui, por exemplo, nós temos o nível 0, que é a raiz. Далее до 100-го, 1, 2, 3, 4, 5 até o nível 125. 25-го, это 25, 50 e assim sucessivamente. Está subindo 75 até chegar ao nível 100 e 125. сила E assim, esses são 125 níveis do desejo. которая, допустим, вот я нахожусь в каком-то месте. Вот это у меня сила желания есть. E Есть esta é a força do desejo. определенная A сила. força do desejo. Вот она. Если Se eu, я могу digamos, estou neste ponto, neste meu nível de desejo, entre 50 e 75, eu tenho um desejo внутри determinado, uma força específica, se posso свет Творца atrair a esse desejo и все вместе, свет Творца, который uma это intenção interna. намерение и желание, все вместе, Então, все essa intenção se reveste da força do Criador. E a luz do Criador que me enche Типы душ, типы виды душ. Вот она даже e пишет. tudo isto, e todos esses elementos juntos se chamam alma. это только градации такие, которые не имеют É o никакого desejo e a intenção e a satisfação. Esta é a alma. животное, оно в душах, в животном, сидит в животном, а человеческое в человеке, а в камне своя душа. Это имеется в виду, E o que acontece com os animais? каждое Isso não tem желание, relação conosco. его рисует, каждое желание, оно Não состоит é que não haja todos esses aspectos na parte animal. Não. животное, человеческое и универсальное. Cada desejo Универсальное. está construído e conformado por 5 partes. 50 уровня. 0, 1, 2, E falando de diferentes níveis da natureza inanimada, vegetativo, animal, falante, a parte universal, são 5 elementos. E tudo depende em qual nível, a qual nível nos referimos. мы говорим. Да. 0, 1, 2, 3, 4, 5 depende. Уровня желания, не более того. Lamento que escreva assim porque assim fica mais fácil. Съесть чего-то 100 грамм, а есть желание съесть чего-то De килограмм. acordo com isto, dizemos que a alma se reveste em animal, Это просто условное название. uma pessoa. Никак- Tudo никак- depende do никакой desejo, do nível do desejo. связи с нашим миром. É como quando nós dizemos que temos um desejo de 1 grama de adquirir alimento ou 1 grau maior. Então, nessa mesma proporção se pode falar do nível animal com relação a ser humano. Расписано, разделено. Não há uma relação Идет по квантовым conosco. уровням энергий, сил.
Isto é muito fácil de fato, tudo é muito simples, tudo está escrito de maneira muito organizada, compreensível, tudo de acordo com medida, ramos, energia, forças, nada mais além disto. Pareceria que isto é algo muito simples. Quando nós falamos de alma, que se tem ou não se tem, mas isto é uma ciência completa. E quando as pessoas falam de uma alma, parece que é algo muito simples. Sim, falamos de uma pessoa boa, má, que tem alma. Para que nós saiamos ao nível que vamos poder sentir a outra parte da nossa alma. Isto requer muitos anos de um trabalho bom dentro do grupo. Или, возможно, со стороны зла. E há que implementar um método de estudo. Mas tudo é algo que se pode alcançar. A alma pode ser do lado positivo ou negativo. Não há tal coisa assim. Não há alma de lado positivo ou negativo. Inclusive, estas forças que nós vemos como forças terríveis em nosso mundo, todas essas são as forças que existem unicamente para ajudarmos-nos em nosso desenvolvimento. E se nós falamos de que há alma que são más, negativas, não. Somente respeito à ação de acordo com a interconexão entre nós. Outra pergunta. O resultado de como nos relacionamos com o próximo tem que ter ou não alma. Isso não tem nada a ver com a alma ou com as características da personalidade, mas uma parte corporal de como a pessoa nasce. Isto é difícil, alguém vê uma pessoa boa ou má, assim. Nós temos que desconectarmos de todas essas percepções e esses cálculos em nossa compreensão anterior e começar a ver de outra perspectiva, como uma ciência. Se nós assim fazemos ou medimos tudo isso, vai confundir-se de acordo com os parâmetros anteriores. Por isso, há que se iniciar com uma nova perspectiva. Há perguntas aqui que nós vemos do nosso mundo. Segundo o que eles perguntam, tem que haver com o desespero. Olha, sim, tem a ver com o desenvolvimento da pessoa, que não pode levantar-se da cama. Eu também posso entender isto. Não passo por isso, obviamente, mas se há situações e estados assim, em que momento isso acontece? Qual é a relação entre o desenvolvimento da alma e a depressão e a tristeza, por exemplo? Eu estou falando não como se sente cada pessoa no mundo aqui embaixo, mas a sensação que acontece é alguém que se ocupa da sabedoria de Kabbalah. Se quer utilizar corretamente antes de passar o marsom, tem este tipo de estado que não pode levantar-se sequer da cama. Então aqui a pergunta é como a pessoa pode sobrepor-se a essa situação para não ficar assim. Há estados nos quais não se pode sobrepor, não se pode passar por sobre, não pode. E não há aqui nada terrível. Simplesmente tem que passar esses estados e entender que o que pode fazer ou não, como a natureza funciona nele. Tudo chega do Criador. Como nós dizemos, o Criador tem criado esta condição. Isto é bom porque lhe dá a possibilidade de fazer uma introspecção, ter uma compreensão de onde ele se encontra. E então, digamos que estamos numa situação assim que não podemos nos levantar, o que fazemos? Passa um tempo e me levanto. Então simplesmente descanso nesse momento, nesse estado? Sim. Quem sabe meus amigos vão chegar e vão me levantar, ou eu vou aos meus amigos e os ajudei. Tem que ter um acordo com os amigos. Não posso levantar, me ajudem-me. Sim, tem que existir um acordo. Isso se chama arvod.
E isto lhe é dado a propósito desde o alto. É dada esta possibilidade de receber essa ajuda desde o alto. Вот всевозможные черты характера. Qual é a característica da alma? Egoísmo também faz parte dela? É um atributo? Os atributos são características. Outorgamento e amor são os principais. Tem a ver com caráter? Não, não tem a ver com caráter. A alma é unicamente a condição de outorgamento e amor. Isso é o primordial. Obviamente, não existe uma relação entre o que nós consideramos que é outorgamento em nosso mundo. Não é o mesmo tipo de amor que nós acreditamos que existe. Реальное сближение душ. E não tem a ver com a alma. Não é a mesma coisa. Está claro? Tudo bem? Артем из Риги спрашивает, как может быть, что главенствующее, очень вопрос, кстати, как Por может быть, que что há uma relação entre a alma? Por que tem que haver isso com a mulher e com a... com os cabalistas podem explicar? Но так влияет, что Sim. эти низкие и слабые души ее не чувствуют, Uma перgunta interessante aqui. принимают участие в их развитии. Uma pergunta interessante. Uma alma forte não influencia no corpo? тело человека часть творения? Claro que sim. Если человек научится жить Claro в que здравом, sim. то его A única физическое coisa é que as тело pessoas que não são fortes internamente e espiritualmente não percebem isto. это не часть творения. Это не часть творения, никакого Valentino de Minsky pergunta: o corpo físico тела физического, что угодно. tem que ver com a forma com a qual a pessoa se comporta? E isto faz passar por sobre a morte? Упали в этот мир и оделись в тела. Что В имеется в этот виду? мир A relação entre corpo e alma имеется в виду только não лишь tem uma relação direta. A alma se desenvolve de acordo com leis determinadas. это животное. И о нем в Кабале ничего не говорится. Quando esta alma chega ao mundo e se reveste no corpo, isso tem a ver com o que nós vemos. No que nós vemos neste mundo é algo internalizado. Но в принципе это очень Estamos no que nós vivemos na parte corporal, terrenal e a parte animal. Você, como um cabalista, recorda as reencarnações anteriores. питанием для души является выше. Não, eu não vou responder isto. На себя É bom que não recordemos nada. в группе с вашими товарищами. Uma pergunta sobre o que ajuda mais no desenvolvimento da alma. O que mais ajuda é atrair a luz superior, na medida na qual esteja mais conectado com os amigos no grupo por sobre o egoísmo. Devido a que esta pergunta surgiu, Barra Sulam, sobre a liberdade, diz que este mundo foi criado para revelar o mundo superior quando estava revestido nessa parte corporal e poderá alcançar em sua própria vida este mundo superior, o mundo espiritual, Створ для любых фантазий. quando se reveste no corpo físico. Quer dizer, unicamente quando está revestido no corpo pode a alma desenvolver-se no que está dizendo Barra Sulam. E Rafa disse, não há uma explicação? Essa é uma questão que não fica clara. Sim, soa como uma fantasia na verdade, mas diz basicamente que tem que existir um corpo biológico para alcançar este propósito. То это желание Talvez possamos ter uma questão aqui relacionada à reencarnação. высшего мира, то это желание Novamente, называется клипа. estamos aqui Ситрахра, так называемый. falando do desejo. Se falamos do desejo egoísta, é o desejo deste mundo. Basicamente, se falamos do desejo do mundo superior, é o desejo que se chama Klipa, Siddhartha. Estamos trabalhando com esses termos. То, допустим, у меня было желание Por isto, digamos que o homem está vivendo em dois mundos, concomitantemente. сокращение, экран. Я Aqui se refere com a evolução da alma ou reencarnação. светом, душа, что
Outra vez, tem a ver com a medida do desejo. Se estamos falando de 1 grama ou de uma medida maior, estamos falando de tzimtzum, massar, tela, restrição, tela. E como a luz nos preenche até que converta-se em alma, dependendo da intenção. Então nós estamos falando de um vaso, de receber para a outorga. E tudo depende dos graus que nós temos do desejo. Assim, antes de mais nada, há que se cair o meu desejo que desapareceu, todo mundo superior, e como me desintegrei. Isto é o que poderia dizer, desintegrei nesse mundo. E comecei a trabalhar com meu novo desejo, começando do zero, foi crescendo. Na medida que eu fui conectando-me com os meus amigos, com os demais do grupo, eu comecei a receber nessa mesma medida de conexão a força superior, a luz do Criador. E assim, isto se pode dizer que eu atraio ou atraí, captei ou ganhei uma alma adicional. Isso se chama a reencarnação da alma. Quantas vezes nos reencarnamos? 125 graus até que alcançamos. E em cada grau agregamos egoísmo? Sim. E também nesse mesmo processo é como uma desintegração, cada um dos graus e outra vez. É um ciclo. Eu tenho que sentir esta queda? Esse descenso? Não, unicamente tem que sentir, tem a obrigação e vai senti-lo. E tem que captar isto como algo que é indispensável. Isso se chama morte? Sim, a morte espiritual. E antes da seguinte acesso espiritual há uma queda, um descenso, o egoísmo comum. Isto que se fala da reencarnação das almas é como um nascimento, uma ressurreição? Sim, isto acontece cada vez. Isto é um processo que acontece uma e outra vez. Todo tempo nós temos uma nova alma, isso que está dizendo? Sim, todo tempo uma renovação das almas e dos corpos e da reencarnação. Em cada grau é como um novo mundo. Uma pergunta sobre o nascimento. Acontece uma vez só? Ou em cada grau se chama um nascimento? Em cada grau se chama nascimento. É regressar a todos os níveis, a toda a escala que nós falamos. O nascimento da alma. Há um desconforto físico. Físico, quando nós falamos, há todo tipo de estados, né? Na medida que se avança, tem menos conforto, porque começa a compreender e a entender que quais são essas ações que acontecem dentro de você, como um resultado da experiência que existe e que tem vivido. E assim avança. Avança como uma compreensão maior. E tem uma queda, sabe que vai chegar a luz, e vai ter uma subida e outra vez uma queda. Vai descer, e os graus que já havia subido, pouco a pouco sente que vai avançando. Todavia não sabe onde está, nada mais do que uma sensação, como uma desconexão total, como se tudo que você alcançou, puf, desapareceu e fica unicamente neste mundo, tudo que você vê neste momento. E o que está ao redor de ti não compreende, não entende que são essas pessoas que estão aqui, que fazem, qual é o seu propósito. É um estado como o que teve a humanidade, até que chega um novo processo, o grupo, e da conexão. Isso vai poder passar esse estado. Há um desconforto. Eu vou explicar dessa maneira. É como se fosse o que? Uma ameaça?
Aqui não há nada que seja ameaçador ou provocador, mas vai sentir uma força enorme da natureza do Criador do mundo. наполняться всем творением, Vai ser parte integral disto. они E na medida na qual as pessoas vão avançando, sentem este temor. Mas, por outro lado, há a possibilidade de encher-se, de encher a toda a criação e levar a criação ao estado otimizado, mas as pessoas estão estagnadas neste nicho, nesta parte limitada onde nós vivemos. E então, há um desperdício na sua vida. Assim, se vocês ajudam os demais a saírem disso, ajudam a si mesmos também. нет. Потому что у него Há muitas perguntas sobre a alma. только он E assim, bom, rapidamente, на uma pessoa pode matar, pode falecer, muda em algo. O que acontece com a alma? Como isso influencia? Possivelmente não tem alma. Инны из реки, сколько физических жизней E необходимо, aí, чтобы пройти свой путь. há unicamente uma relação e um desenvolvimento com este mundo quando está revestido nesse corpo. желание хорошее. Tem que acelerar o tempo quando está revestido no corpo para poder ascender Если вы rapidamente. находитесь сегодня в таком состоянии, как вы пишете, таком значит, крайнем. вы можете Em que nível chega? закончить вообще все свое духовное исправление. Em que nível é que chegar para poder ter êxito e chegar Невозможно a uma só encarnação? Nefesh Neshama состояние мира от того, насколько остальные души включены. se se encontra neste estado que você escreve, em uma só encarnação pode terminar tudo o que quer. Mas isto não se pode saber de antemão. Tudo depende do restante das almas e como está conectado entre si. Isto é um sistema muito complexo e não se pode dizer a cada um quanto tempo vai levar. O que se pode dizer é que todos estão diante de nós. O que houve agora nas telas, tudo. Todos os diferentes Petersburg, Rostov, Makonline, Moscou, São Peter. Tudo, todos que estão sentados aí diante de nós, todos têm conexão conosco, têm esta possibilidade. É esta possibilidade neste mundo e não importa que idade tenham. Todos têm essa possibilidade unicamente de começar esse caminho espiritual, de terminá-lo exitosamente. Он все-таки не успел. Não tem que ver com o tempo unicamente, o seu desejo, sua perseverança, sua valentia. Sim, o professor disse que isso é algo muito importante. E se não alcançaram, não importa se não alcançaram. De todas as maneiras, estão no mesmo caminho e na vida vai dirigir-te ao caminho correto. Até que chegue a um grupo de cabalistas e pode acessar livros a um nível onde se pode dizer que isto é uma alma em um grau que alcançou. A alma é um grau espiritual normal. Diante deste nível de desenvolvimento pequenino, e isto é um desenvolvimento muito grande. A alma é 40 anos o desenvolvimento da pessoa e logo é uma forma simbólica de vê-lo. O que significa 40 anos? 40 anos é um grau da alma em termos espirituais. E diante disso está chegando ao mundo adulto, a um nível de desenvolvimento maior. E depois disso é quando começa um desenvolvimento maior da sabedoria. E, digamos, desde os 50 anos, segue avançando e aos 60 se pode dizer que tem já um nível completo de existência na sua vida e logo avança ao final. Em termos sensíveis,
Como se explica isso? Estou falando sobre a sabedoria de Kabbalah. Isso é uma questão precisa. Está falando de graus? Sim, 40. Nível de Binah. É um termo espiritual, na verdade. Aí, um homem, por exemplo, onde não sente o que acontece com ele, onde a sua alma não se dispersou, não tem esse fragmento. Eu posso dizer assim, ó, em nenhum lugar na existência, em nenhuma parte há uma vida como no planeta Terra. Assim, do jeito que é, onde há esta possibilidade de desenvolver-se ao mundo espiritual. Isto é algo único do planeta Terra. Uma pergunta de Kiev. Há almas que são mais próximas uma das outras, assim como você com Rabash? As almas que são próximas de acordo ao sistema espiritual, que estão conectadas, dependem uma das outras, a tais almas, obviamente, cada um tem seu ambiente, o seu grupo. E nós, juntos a vocês, pertencemos a um tipo muito especial de alma. Nos ocupamos do desenvolvimento geral, desenvolvimento espiritual, homens e mulheres. Então temos que pensar em nós como próximos uns aos outros. Como se pode sentir neste mundo que a alma avança como outras pessoas junto a outros? Como se pode entender isto? O principal para entender é a alma cresce na medida que você se aproxima da tua dezena. Homens e mulheres, há que se entender que no mundo espiritual não há diferença entre homens e mulheres. Não há. Talvez o trabalho seja diferente de forma física, o grupo, mas de fato, o cálculo, a conta, se determina unicamente de acordo com a possibilidade de conectar-se no grupo. E como se aproxima um do outro, este é o vaso espiritual de cada um. Kiev, qual é a raiz espiritual de uma pessoa sábia, um gênio? Se Einstein, Shakespeare, Mozart, que captaram o mundo de maneira determinada, entendi. Isso não tem a ver com espiritualidade. Assim, nascemos pai e mãe, há uma predisposição, um atributo especial, uma possibilidade específica, uma habilidade, mas isso não tem a ver com características espirituais. E eu estou certo que se, por exemplo, Einstein estivesse em nosso grupo, se tivesse estado em nosso grupo, haveria chegado a parte da lição e teria ido. Ia se ocupar de outras coisas. Porque não era algo que ele se preocupasse, não se interessava por esse tema. A sabedoria de Kabbalah está relacionada com pessoas do nosso mundo, gente comum, que é parte deste processo comum, não necessariamente predominante. E para estudar a sabedoria de Kabbalah, não se necessita nenhuma característica especial, nem física, nem intelectual, emocional. Quais são as leis do mundo superior? Leis do mundo superior são otorgamento, dependendo do Hashemot, espessor. É o que nós aprendemos na sabedoria de Kabbalah. Essas são as leis. O homem, quando fala da reencarnação, o que acontece com a mulher? Também morre? Ah, pobres mulheres lutam a vida toda e morrem. Quem fala dessa maneira? Yana, aonde você vive? Escuta, vamos parar com esse tipo de perguntas. Tem um pouco tempo, uma classe para mulheres, e vão ver
não menos do que 1000 mulheres nesta classe que não são pobrezinhas, que se lamentam e que, ao contrário, batalham, são fortes pelo propósito da vida para alcançar este nível igual aos homens. Também têm este propósito e sabem o que querem. Essas são as mulheres. Não há uma diferença entre uma coisa e a outra. Mais que isto, se a mulher pode sobrepor-se o seu ego e conectar-se com as demais, em garantia mútua, tem esta capacidade de manejar tudo, empurrar os homens ao seu desenvolvimento espiritual. Eu diria mais do que isto, o Criador ama mulheres mais do que os homens. Há que explicar que chega a classe de mulheres de todos os grupos, vamos deixar o lugar completamente a elas. E com relação à alma, quando esta se reveste no corpo, se pode dizer que há pessoas que não podem chegar a isto, morrem e simplesmente não desenvolvem a sua alma. Sim, isso pode acontecer. Sim, nós vemos Adão e Eva como um só elemento. O que quer dizer? É uma pergunta da Rússia. Como posso entender qual é o meu lugar se eu não tenho um propósito na vida? Não importa. A maioria vive assim. Não entendo qual é o seu lugar. Até que tenha este ponto de conexão com o Criador, quando começa a perguntar o porquê, da onde. Nenhum momento de nossa vida passa porque tudo tem que ter sucedido dessa maneira, tudo tem que haver um outorgamento da luz. E no momento no qual você se desperta em uma ação de tentar atirar-se ao Criador, não tem nada a ver com tua idade, sexo, condições externas. Sempre tem esta possibilidade de pensar sobre isso, ler algo, enfim. Eu te prometo que se você vai preencher o seu tempo livre, na medida do possível, conectado conosco, com os nossos materiais, tudo vai se arranjar. É uma promessa que eu te faço. Como a religião influencia no desenvolvimento da alma? A religião não tem relação com o desenvolvimento da alma. Está tudo certo. De que depende? Alcançar a harmonia. Como chegar à harmonia na alma? Pode ser que nós tenhamos esse desejo, aspiramos chegar a isto. E isto se obtém unicamente quando o homem está dirigido ao propósito da criação, quando atrai e convida esta sensação, mas não tem suportar a situação atual. Por isto, é um estado bom quando as coisas vão mal. Esquecer de tudo isso e de deixar de existir esse estado. Isso não tem que chegar a uma situação assim. Temos que chegar a um desejo, a uma ação correta, ao propósito que todo tempo se renova, uma sensação nova de satisfação. A isso nós temos que desejar e chegar. Queria perguntar ao Criador, é imóvel? Não muda? A que se refere isto? O Criador não muda, simplesmente se relaciona conosco com amor constante. Então, como se pode explicar um movimento que não muda? É um estado estático? Não há uma mudança. Então, não é como um corpo que está em movimento que não muda. O estado estático,
é quando não há nenhuma força que pode mover ou mudar. Aqui nós passamos o mesmo todo o tempo. Tratamos de mudar, mas somos nós de esforçarmos-nos. E podemos acelerar também esta velocidade, por isso não podemos estar estáticos. Não, muito ao contrário, com a segunda sabedoria de Kabbalah. Tem que existir todo o tempo uma mutação, um movimento. Podemos fazer uma coisa ou a outra, mas não se pode dizer necessariamente que esse é um movimento. Tem que ter um desejo, uma aspiração de avançar. E então vai ter assim movimento. O que acontece quando o corpo morre? A que se refere? Não sabemos nada sobre isso. Como isso funciona? Não. O corpo, de acordo com a sabedoria de Kabbalah, é o desejo. E quando não há desejos, disse que está morto. Unicamente quer receber. O desejo de receber unicamente se chama um desejo morto, um corpo morto. E de fato, a morte, tal quando nós a entendemos, não existe. Душа не имеет пола. Так что не волнуйтесь. Andrei pergunta: se o homem nasceu como homem, mas sente como mulher, pode ser que há uma alma de mulher no homem? A alma não tem sexo, não tem gênero. Pode ter predisposições corporais no nosso mundo, mas não há uma diferença na alma. Para o Criador, há um lugar para todos. Cada um chega de acordo com a sua raiz e tem que regressar a Ele. Да, очень хорошо сформулировано. Я вас поздравляю. Eu estou... София из Херсона. Очень новое откровение Quando для себя. alcanço a alma Особенно, neste что наше mundo, тело posso chegar ao mundo superior? У меня вопрос, Posso elevar a toda a humanidade? не уходить с земли Sim. ради своих учеников. Essa é a explicação muito bonita que você deu agora. Прощение России. Pensa para você. Дама. Мы с вами все равно взаимосвязаны. Когда понадобится... Não há em nosso corpo alma. Há uma pergunta aqui. Você pode viver neste mundo e não morrer, continuar com os seus estudantes? Nós sempre estaremos conectados. Pode ser que eu desapareça, obviamente que regresse, talvez. Вся проблема в том, Pergunta da Rússia: se o homem não alcança sua alma neste mundo, perdeu esta oportunidade, esta possibilidade e passa a outro homem? Ou se alcança um nível no qual vai haver todas as conexões? поэтому вы говорите Todos os problemas radicam no fato de que и так далее. você pensa na parte corporal, na tua, mas isso não existe unicamente, existe na tua sensação, na tua percepção. Por isso, quando se diz o que acontece com o meu corpo, o que acontece com o meu corpo, com a minha carne, com os meus ossos, nada, não existe. Isto aconteceria que foi lhe dada essa possibilidade para que você sinta que é assim, que é uma matéria, para que você se perceba, nada mais que isto. А вы уже с помощью своей свободы воли Se o homem двигаться или нет? escolhe algo que não tem a ver com o seu desenvolvimento, com a força superior vai obrigá-lo a alguma coisa? A força superior não exige, mas dá a possibilidade. O homem tem que escolher avançar ou não. Это женщина пишет. Já não há mais perguntas? Родилось какое-то ожидание. Terminaram? Ожидание Não. это хорошо. Não. Но O чего que, ожидать надо, quando когда comecei a надо estudar этого Kabbalah, действия? Что значит муха в интернете? senti que não entendia nada. Это интернет, как я понимаю. Não me interessava Вы por можете nada. все время присутствовать на каких-то наших занятиях, уроках, встречах. Вы можете Sim, скачивать há uma expectativa de que algo aconteça. что угодно Há também que делать. atuar nesse sentido. O que quer dizer com o que você falou? Возьмите, все время читайте, всё Ah, время que учите, sentiu que estava слушайте, desconectado, pode participar nas lições, pode também pegar material, difundir. Temos tantos material, tantos meios, sempre pode escutar também música, enfim, todos os meios à sua disposição. Por que esta sensação
todo o tempo. Quando estuda nosso material, é uma forma de avançar. E isto tem que te dar uma sensação. Может, это именно самое желаемое и есть. Постоянный вопрос. Por quê? Да, они не согласны. O Criador me criou assim. Por que, da forma que ele fez, como posso revelá-lo? Por que diz que não foi da maneira desejada, ao contrário? Porque assim teria que sê-lo. Вот то, что Todo o tempo há perguntas assim. поменьше внешних Não de acordo com o Criador nos criou. Como pode ser essa situação? Antes de mais nada, calma. Tudo que é o Criador é ótimo. товарищей. Já tem que aceitar da forma que vem, da forma que ele vai fazer, como vai conduzir. Todos esses cálculos têm que ser internos, seus, como poder avançar e descobrir. Como descobrir também essa conexão com os amigos e o Criador. И поэтому вы созрели для каббалы. Знаете, тут куда ударение Uma поставить? pergunta. Почему именно мы Por избранные? que Именно мы? nós fomos escolhidos para estudar Kabbalah e não os outros? Vocês são mais egoístas? Por isso que estão preparados para estudar Kabbalah. Нечего даже говорить на эту тему, что он подобен человеку. Se pode perguntar isso de outra maneira, porque precisamente nós temos este dom, vamos dizer assim. Esse é a alma do Criador. Так что нечего его. O Criador não tem uma alma. Não podemos dizer que ele é como o homem. O Criador é a condição de doação que preenche todo o universo. É a condição de doação. Então, А мы созданы não podemos convertê-lo em algo como nós somos o homem, que tem uma forma corporal. Isto é uma condição de outorgamento e amor. Дмитрий из Бишкека спрашивает, E nós духи или полтергейст? fomos criados com um desejo no qual possamos ter condições parecidas ao do Criador, que é amor e outorgamento. Ответ гималиста. Outra pergunta. Скажите, пожалуйста. так, Espírito. Ну вот мужчины меня понимают. Anjos. Я вижу из Киева. Depende de quanto você bebe. Значит, Essa é a resposta do cabalista. ведьм, вурдулаков, каких там Чертей, демонов, дьяволов. демонов, дьяволов. Entendeu meu humor, não é? Есть очень много названий. Eu vivo em Kiev, não é? Есть очень много названий всем этим силам, как чистым, так и нечистым. Não há espíritos e almas, Все они naходятся в нас. ambulantes, perambulantes, nem demônios. São nomes, há muitos nomes de todas estas forças, de forças negativas, egoístas ou altruístas, mas tudo está dentro de nós, do ser humano. Não é que nós tenhamos que descobrir isto, é uma forma egoísta que se reveste em nós. Isto são demônios. E não pensem em formas com todas essas coisas e questões que foram ditas. O que as pessoas querem acreditar, não há nada disso. A ciência é assim, aborrecida. Quer mudar alguma coisa, mude unicamente o teu coração, nada mais que isso. Вот это именно в Кабале есть сатана, это слово. Tem um ego de menos 20 agora, de mais 10, né? Então começa a trabalhar. Então, e tudo é o ego? O demônio é um ego? Unicamente ego. Satanás, essas coisas, enfim. Satanás é da palavra siná, do hebreu, ódio. Вопрос такой, где и в каком месте находится Há неисправность? algo assim em outros idiomas, eu acho. Vem do hebraico. Entendem? Sim. Сейчас и всегда находится внутри желание, которое Pergunta: обрело подобие de onde estão as almas não corrigidas depois que desaparece o corpo? Também estão aqui, existem, dentro do sistema do desejo, свое большее состояние душевное, духовное. que tem uma condição Потому что parecida, наше тело que te refere com o corpo. просто исчезает определенное
A parte ideal, физическое желание. como nós falamos da matéria, que não podemos sentir, Антон Савельев спрашивает, а преступник o может быть estado que nós medimos com relação à alma é o espiritual, né? Então, quando nós falamos que o corpo morre, é porque morre o desejo egoísta. Которые мы, может быть, сможем определять как воровство, Uma pessoa, por exemplo, um ladrão, еще какое-то. pode ser На самом espiritual? деле это действие, которое служит какой-то высшей Um homem espiritual não pode roubar, não deve, né? Pode realizar uma ação как зло. Но на самом деле это que podemos catalogar como roubo, mas de fato é uma ação или их не было, как исторических отражений духовного? que não ajuda ou não serve ao propósito superior. чего. É um desvio de rota, não pode ser assim, não é adequado para um homem espiritual. Возвышение. Больше ни о чем. Homens como Moisés Эстетического желания ou forças, o que era? Era fato? Nada havia de fato. A Torá, a Bíblia fala unicamente de condições espirituais, do desenvolvimento espiritual e nada mais do que isto. Это великая сила, отрицательная сила, обратная сторона. Como o desejo egoísta pode alcançar o Criador? Sim, pode. Обратно называемый Билам. То есть он необходим. Então o que se pode dizer nesse caminho? Не может быть одно без другого. Moisés Это обратная era сторона uma força равной Творцу enorme по своей силе, но em отрицательной. Ahorai, na parte posterior de Moshe, para poder alcançar o nível de Moshe ou de Moisés. Antes de mais nada, tem que estar na condição contrária. E assim, esta é uma condição. Não pode haver uma coisa sem a outra. É a questão da dualidade das coisas. Assim como o faraó é a parte contrária do Criador, a dualidade das coisas do mundo superior, no sistema sutil, a parte contrária. У другого ее нет. А Pergunta: исключительность она проверяет há almas especiais que sentem que são especiais? себя серьезно, Pode ser que sim. готовить к Pode ser que sim, mas novamente, участвовать в ней, инициировать ее. a parte especial que cada um sente, que é uma alma especial, não é igual. Isto é a parte única, e isso se descobre unicamente através da implementação. Quer dizer, temos que prepararmos-nos com seriedade a implantação disso do método espiritual. То же самое, в котором вы были, Pergunta de Minsky se há um desenvolvimento nesse seu sentido. помочь людям, A alma é isso? Vou poder также достичь исправления. decidir em qual corpo vou revestir-me e continuar-me nesse mundo? Мишиман, автор книги Зоар, был и физический, как исторический персонаж, и как духовный Quando спутник. А Билам tem uma alma, vai poder decidir o que convém ou não. Isso eu te garanto. Se vai regressar a um corpo que estava, eu já não posso te dizer. Não creio regressar sim para poder ajudar as pessoas. Как и Моше и всё прочее. Но надо Assim понять, precisamente é chegar à они играли correção. духовные сути, они играли духовные роли. Каждый из них. свою Rabi Shimon, que escreveu o livro de Zoar, каждый из них existiu fisicamente противоположность ou era от того, кто против um него. personagem histórico? Он Não, não digo que não existiram. O que eu digo Как вы говорите, один раз должно é que todos esses personagens existiram, То есть один раз это должно произойти. Moisés, Но Каббала etc. Mas o que temos que entender какое мне дело до Билама и до Моше между нами? é que tinham um papel espiritual. Cada um deles representa um atributo, um arquétipo. E se pode dizer, мы потихонечку estava condicionado por esta característica para a qual foi criado e como estava revestido na parte real. Деревянные стулы. Como você diz, Его нет, дорогая isso моя, tem a ver com a raiz espiritual de cada um. быть в этом состоянии, Sim, вы por имеете certo. возможность себя реализовать E a sabedoria de Kabbalah se ocupa unicamente da raiz. это самое главное. Que me importa Moisés, o histórico ou não? Это выяснить
O que me interessa de fato é chegar aos seus níveis espirituais e passar por esses estados até chegar à correção. физическое желание, Temos um minuto ainda, Pacha. и Todo tempo sinto que a minha alma chegou à Terra por equívoco. Não, isso não é verdade. Não há algo assim. Casualmente, se está aqui é porque tem um motivo. E alcançar um nível superior, utiliza isso. Isso é o principal, porque aqui, não importa para quê, é crescimento espiritual. Tem que investigar porque está aqui. Podemos resumir o que nós falamos sobre a alma? Alma é o desejo egoísta nosso, que necessita correção. E depois dessa correção, o desejo se conecta com